Dizem que a primeira hora do dia determina todo o resto do seu dia. Acordar às 5 da manhã não é só uma questão de ganhar tempo, mas algo que te estimula a ter um momento contigo mesmo antes de começar o teu dia. E talvez isso faça com que o teu dia comece muito bem. Existe um fenômeno na internet, o Clube das 5 da manhã, provavelmente popularizado pelo livro O Milagre da Manhã. Como esse canal aqui é sobre estilo de vida, eu resolvi testar e relatar o que isso mudou na minha vida. Só que eu sempre fui uma pessoa que sempre acordou cedo. Tudo que eu conquistei na minha vida foi por meritocracia, ou seja, eu sempre tenho muita coisa para fazer. O que demanda que eu organize muito bem o meu tempo. Então, acordar cedo pode ser uma boa jogada. Dessa vez eu decidi acordar um pouco mais cedo por um determinado tempo e ir relatando isso, prós, contras, se vale a pena ou não. Então, me acompanha que eu vou relatando aqui. Agora são umas 9 horas da manhã mais ou menos, eu estou me sentindo muito energizado, uma energia que eu não teria se eu tivesse acordado um pouquinho mais tarde, ultrapassado o ciclo do sono, né? E gostaria agora de falar então dos benefícios do 5 AM Club. Primeiro, os benefícios que se lê por aí e depois os benefícios que eu percebo. O primeiro benefício que se lê, que a gente ouve falar, é que quando acordamos cedo, e somente quando acordamos cedo, o hormônio do bem-estar, uma endorfina, é liberada no organismo. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, né? E por isso acordamos com um humor melhor. Caso nós não acordemos num horário muito cedo, essa endorfina, essa sensação do bem-estar, esse neurotransmissor não é liberado no organismo, então nós acordamos com a sensação de preguiça e fica difícil levantar da cama. Então é totalmente determinante aí a primeira hora do seu dia, se você vai ter um dia bom ou não. Claro, não 100% determinante, outros fatores podem influenciar, mas a sua manhã já começa boa. Nós vemos também as pessoas falando num aumento brusco nos níveis de energia e na produtividade, embora, na minha opinião, produtividade é algo extremamente relativo, né? O que eu senti por um certo período acordando bem mais cedo do que eu acordava, levando em conta que eu já acordo cedo, é que isso faz total sentido para mim, de acordo com o meu trabalho, né, com a minha rotina e com a minha missão de vida. Talvez não possa fazer sentido para você. Por exemplo, eu senti sim que quando eu acordo nesse horário, mais ou menos antes do sol, não vou colocar aqui exatamente 5h30, né? Mas quando eu acordo muito cedo, eu me sinto muito melhor ao longo do dia, devido aí a algumas funções hormonais. Mas o que eu acho mais importante, mais interessante, é que eu tenho ali um momento do dia em que só eu tô acordado na minha casa. E eu tenho silêncio. E um silêncio que só tem de manhã e só tem nesse horário. Se eu tô acostumado a acordar em um determinado horário, acordar um pouquinho antes me dá a sensação de que eu ganhei tempo, o que faz com que eu não precise fazer as minhas tarefas metódicas correndo. Muitas pessoas fazem isso, né? Seguem aquele método pela manhã e correndo contra o tempo. Só o fato de você não estar correndo contra o tempo já é um ganho, já é algo muito positivo, na minha opinião. Eu posso fazer as coisas de maneira mais calma e eu sou uma pessoa acelerada e por isso para mim é um ponto muito positivo. Eu posso desfrutar do café que eu estou tomando. Eu posso tirar um tempo onde eu posso exercitar e dar vazão à minha criatividade. Por exemplo, tem uma coisa
que eu queria fazer há muito tempo, que é começar a escrever um livro. E, cara, não estava funcionando, não estava conseguindo administrar minha própria criatividade. Então, pela manhã foi o momento em que eu consegui achar aquela concentração, aquela calmaria que só tinha naquele horário. Então, eu consegui ali ganhar uma meia hora, uns 40 minutos a mais onde é que eu escrevia. E aí vem a questão, esses 40 minutos escrevendo ou fazendo uma determinada tarefa que exija criatividade, se eu fosse tentar fazer isso ao longo do dia, eu até conseguiria, só que eu demoraria muito mais. Então, o que eu conseguiria escrever em 2, 3 horas, eu escreveria em meia hora durante a manhã. Isso é um ganho. Algo que eu posso fazer de manhã que já é propício para isso é a meditação, é um exercício de respiração, ou é simplesmente ficar sem fazer nada, mas ficar sem fazer nada acordado, pensando ou talvez lendo. Esse é um tempo de meditação, um tempo de reencontro contigo mesmo. É claro que nesse ponto aí eu estou falando mais ou menos do autoconhecimento, né, de uma reconexão, mas tem os prós para os empreendedores também. Aquele cara que tem vários projetos em andamento, que precisa sempre ganhar tempo, que precisa executar tarefas, né, por conta própria, esse cara vai ter um ganho de tempo ali pela manhã, porque esse horário não existe uma influência externa, você ainda não pegou seu WhatsApp, seu Instagram para ficar disseminando de informação inútil, você não conversou com ninguém, tu tá com a mente completamente livre, então já vai tudo facilitar para que tu se concentre. Esse aqui é um local que eu venho para meditar, de vez em quando, não sempre, ou às vezes para gravar. Fica a uns 5 minutos da minha casa. Consigo vir aqui pela manhã, quando eu acordo muito cedo, que aí sobra tempo para eu colocar a minha cabeça em ordem. Agora são mais ou menos umas 4 horas da tarde, estou me preparando para fazer exercício físico, né, para ir para academia. E me sinto um pouco cansado, mais cansado do que o normal. Então vou falar agora dos pontos negativos, né, de acordar tão cedo. Quando se fala em produtividade, tu tem que entender que é basicamente a administração de energia vital. Então tu escolhe onde coloca energia vital. Tá fazendo alguma tarefa importante, né? Precisa dedicar uma produtividade para isso, precisa aumentar a sua produtividade em uma tarefa específica. Por exemplo, você acordou cedo, umas 2 horas mais cedo que o normal e passou esse tempo aí estudando sobre a sua tarefa, né? Você quer se tornar um empreendedor em alguma área específica e precisa estudar o mercado que você vai atuar. Então, tu tirou 2 horas antes de você trabalhar no seu trabalho de carteira assinada para estudar. Então é claro que tu vai se sentir cansado. É claro que tu vai se sentir mais desmotivado em outras áreas. A sua energia não é infinita. Geralmente a gente se sente mais letárgico porque nossos hábitos não são bons. Então você pode dar um upgrade neles, mas até certo ponto. Por exemplo, eu tô passando um tempo acordando às 5 da manhã para ver como é que eu vou me sair nisso tudo, né? E agora, indo para academia, eu percebo uma falta de motivação. Geralmente eu tenho muita motivação para ir, né, fazer algum exercício físico, e agora eu percebo que meu corpo está cansado, o meu corpo pede agora um descanso, mas eu vou mesmo assim. O que acontece? A tal da disciplina, né? Tá motivado, vai, tá desmotivado, vai mesmo assim. Faz com que o treino não renda, o treino fica bem longe de dizer que rendeu alguma coisa, não rende nada, para ser bem sincero. Ou seja, o corpo está pedindo um descanso. Então o meu corpo meio que entende que agora já faz um tempão que eu acordei, que eu estou ativo e que eu já fiz várias tarefas. Então é como se fosse de noite e daqui a algumas horas o meu corpo já vai querer dormir. Ou seja, esse é um ponto negativo. Se você é uma pessoa que tem uma missão, uma dedicação muito grande com o seu corpo, com algum objetivo fitness, né? Não vai ser bom para você. Não vai ser bom, tá? Então aí fica aquela observação de que
Todas essas coisas, que nem a gente já falou aqui nesse canal de banho gelado ou até mesmo o NoFap, não é uma religião que você tem que seguir. Não é defendendo isso como se isso fosse certo e acordar às 6 horas é errado. Não é. É uma ferramenta que você usa com uma finalidade específica. Por exemplo, eu botei na cabeça que o meu objetivo agora é administrar melhor a minha criatividade para escrever um livro. Então, poxa, não estava dando certo na minha rotina normal. Então, precisei acordar mais cedo porque eu sabia que naquele horário eu tinha muita criatividade, ainda tenho muita criatividade. Então, até certo ponto, eu vou fazendo isso, né? Então, não vai ser para sempre que eu vou fazer isso. Se você consegue, por exemplo, ter os teus hábitos, a gente sabe que o nosso desenvolvimento pessoal e o nosso sucesso, ele é definido pelos nossos hábitos. Então, se tu consegue acordar mais cedo e executar todos os teus hábitos, como sempre foi, perfeito. Mas eu digo, por experiência própria, não se consegue isso por muito tempo. Se consegue por um certo tempo, depois tu entra em um colapso mental e físico e precisa descansar. Tu não vai mais conseguir acordar tão cedo. Ou seja, é cíclico. Não é mágica, funciona, mas é cíclico. Eu defendo a teoria de que nós temos um capital a ser explorado, e esse capital é o nosso tempo e a nossa energia vital. Então, quando você combina uma coisa com a outra, administra muito bem, tanto tempo quanto energia vital, você cresce. Mas cresce de maneira rápida. Você hackeia o processo de crescimento, perdendo de um lado, ganhando de outro. É sempre assim. Então isso pode servir muito bem para as pessoas que buscam reconexão consigo mesmo, né? Que buscam um tempo a mais na sua vida, intuitividade, criatividade, aquele tempo para leitura, e aquela pessoa que precisa realizar uma tarefa muito grande vai ocupar mais tempo ali. Tipo, é a fábula da cigarra e da formiga. Passa um tempo trabalhando a mais para depois poder descansar um pouco. Sabe aquelas pessoas que dizem, poxa, mas eu não tenho tempo? Essa é a solução. Você consegue um tempo ali. É claro que tu vai sentir sono mais cedo, vai se sentir um pouco mais cansado ao longo do dia, mas isso tem também os seus pontos positivos. Você vai regular o seu ciclo de sono, caso ele esteja desregulado. Para mim, foi muito útil, porém eu não uso isso na minha vida inteira, eu não acho produtivo usar isso pro resto da minha vida, uso isso em determinados períodos de tempo. Como eu viajo bastante, nos momentos em que eu estou em casa, na minha base, onde eu moro, eu utilizo isso. Quando eu estou viajando, nem tanto. Deixe o seu like no vídeo e comenta qual é a sua opinião sobre isso, se você já testou, se foi bom, se foi ruim. Eu quero saber a tua opinião. Até o próximo vídeo.